Nesta manhã nós temos o prazer de ter os irmãos podem sentar. Nós temos o prazer de ter o Rabino Dan Juster de Jerusalém aqui, da congregação Ahavat Yeshua, Amor de Yeshua. E ele está no período trazendo estudos aqui no Brasil com o pessoal da revista Impacto, né? E o irmão, ele é um grande teólogo messiânico, realmente existem 2 livros maravilhosos deles. Os irmãos depois podem entrar em contato para saber um pouco mais disso. É um grande prazer tê-lo aqui. Thank you. Thank you. I'm so glad to be with you. Muito obrigada, estou muito feliz de estar com vocês. I'm amazed because I was last here about 22 years ago. Eu estou impressionada. A última vez que eu estive aqui foi há 23 anos atrás. And we've grown so much. Nós corremos muito. We have such a good-sized congregation. Nós tínhamos uma congregação de um bom tamanho. And Gilberto's beautiful daughters have grown up. E o Gilberto e as lindas filhas cresceram. They're more beautiful than they were 23 years ago. Estão mais bonitas do que eram 23 anos atrás. And we're so happy to have them here with us. E estou muito feliz de estar aqui com working eles. In the ministry. E trabalhando no ministério. I bring you greetings from a ministry named Tikkun Global. Eu trago as saudações de um ministério chamado Tikkun Global. That networks congregations and ministries in the world. É uma rede de congregações e ministérios ao redor do mundo. We are centered in Jerusalem. Estamos centralizados em Jerusalém. And a few years ago I turned over the leadership of this to Asher and Trader. E alguns anos atrás eu entreguei a liderança para o Asher e Trader. Who was my first disciple in Washington. Que foi meu primeiro discípulo em Washington. And has been together with me for over 40 years. E que está comigo já há 40 anos. And he was the planter of the congregation in Jerusalem. Foi ele que implantou a congregação em Jerusalém. And I with him. E eu com ele. In Israel we have 8 congregations known as Tikkun Israel. Em Israel nós temos 8 congregações conhecidas como Tikkun Israel. We have 25 congregations in the United States. Nós temos 25 nos Estados Unidos. And we have 1 in Brazil. E nós temos uma no Brasil. In Rio. No Rio de Janeiro. So that's exciting. E isso é muito legal. We were surprised about that. E nós ficamos surpresos com isso. But they demanded to join. Mas eles exigiram fazer parte. Even taking the expense to come to our conference in Baltimore, Maryland. E até quiseram fazer parte da nossa conferência em Baltimore, em Maryland. We are a network that believes in some distinctive things. Nós somos uma rede que acredita em algumas coisas distintas. Many of us in the United States are still part of the Union of Messianic Jewish Congregations. Muitos de nós nos Estados Unidos, como nós aqui, fomos parte da União de Congregações Judaico-Messiânicas, a UMJC. And we are in agreement with the union on its basic doctrine. E nós concordamos com a doutrina básica da UMJC. But we've added something to it. Mas nós adicionamos mais algumas coisas à doutrina. The vision for the restoration of the church. A visão da restauração da igreja. The unity and partnership with the Messianic Jewish movement. Da unidade, da parceria do movimento messiânico. And the importance of recognizing gifted leaders. E a importância de reconhecer líderes talentosos. Who have apostolic and prophetic gifts. Que têm dons apostólicos e proféticos. So that's our unique contribution. Então essa é a nossa contribuição específica. And in Tikkun Global we seek partnerships with the church. E a Tikkun Global nós buscamos essa parceria com igrejas. We know that the church has to recover a sense of its joining to Israel. Nós sabemos que a igreja tem que recuperar a sensação a necessidade de parceria com Israel. And to repent of replacement theology. E de arrependimento da teoria da teologia da substituição. To repent of anti-Semitism. Do arrependimento do antissemitismo. But we do see the legitimacy of the church. Mas nós vemos a legitimidade da igreja. We don't reject the legitimacy of their celebrations. Nós não rejeitamos a legitimidade das celebrações deles. Especially the Protestant church. Especialmente da igreja protestante. But we want to add to them a Jewish-rooted understanding. Mas nós queremos implantar neles uma raiz de um entendimento judaico. And the church, by definition, should be the people from all nations. E a igreja, por definição, deveria ser um povo de diferentes nações. Who are joined to Israel. Para um Israel unida.
and its destiny for the sake of world redemption. e o seu destino para a redenção do mundo. So those are some things that we believe. Então essas são algumas coisas que nós cremos. So now I have two messages today. Então eu tenho duas mensagens hoje. The first message is from the Parashah, A primeira mensagem é da Parashá, and I want to speak a little about Deuteronomy. e eu quero falar um pouco de Deuteronômio. I shared with this at the conference this week that I've been part of. Eu falei sobre isso na conferência que eu fiz parte esta semana, And that is that the book of Deuteronomy is a unique structure. e que o livro de Deuteronômio tem uma estrutura única. Its structure goes back to the ancient treaties from the 15th century. Goes back to the ancient treaties from the 15th century. Ancient treaties. Tratados antigos. E essa definição, então, vem de definição de tratados antigos Yes, of the Hittites. dos antigos. And the form of those treaties E as formas desses tratados show that the book of Deuteronomy mostram que o livro de Deuteronômio is a covenant of grace, é uma aliança de graça, where God announces to Israel onde Deus anuncia para Israel that they have been saved by no works of their own, que eles não são salvos pelas suas obras, that He has graciously saved them, que Ele os salvou por graça. and now He asks for their obedience in response to His grace. E agora Ele pede por sua obediência e resposta por sua graça. This is the same form of the new covenant. Essa é a mesma forma da nova aliança. Yeshua graciously saves us, Yeshua nos salvou graciosamente and He asks for obedience because of His grace. e Ele nos pede obediência por sua graça. If you love me, you keep my commandments. Se você me ama, você guarda as minhas ordenanças. So Deuteronomy repeats again. Então Deuteronômio repete novamente. It's not because you are a large number. Não é porque vocês são um número grande. It's not because of your righteousness that I saved you. Não é por causa da sua justiça que eu te salvo. So when we make a contrast between the Mosaic covenant and the New Covenant, Então quando fazemos o contraste entre a aliança mosaica e a nova aliança, o Novo Testamento, we believe it's not a question of law against grace, nós cremos que não é uma questão de lei versus graça, but grace and greater grace. mas graça e mais graça. That the New Covenant is much greater grace. Porque a nova aliança é uma graça ainda maior And it provides power e providencia poder beyond what the Mosaic covenant provided. além do que a aliança mosaica providenciava. It's the power to enable us. É um poder para nos botar adiante. You see this in Romans chapter 8:4, Nós vemos isso no livro de Romanos, capítulo 8:4, which tells us that the righteous requirement of the Torah que nos diz que para o requerimento permitido da Torá, is fulfilled in us who walk by faith. que está cumprida em nós pelo andar pela fé. So it's not doing away with the law. Então, se não é para deixar a lei. While we're not under the Mosaic covenant, Se nós não estamos debaixo da lei mosaica, the new covenant takes the substance of the Mosaic teaching a nova aliança então pega uma substância dos ensinamentos and mosaicos writes it on our heart. e planta em nossos corações. And for Jewish people, that includes the Jewish way of life. E para as pessoas judias isso inclui a vida judaica. So, Romans 3:31 says it very well. Então Romanos 3:34 diz o seguinte: Do we nullify the Torah by grace? se nós não temos a Torá pela graça, On the contrary, we establish the Torah. ao contrário, nós estabelecemos a Torá. You've probably had that taught here. Você já teve isso ensinado aqui. Now, because I have not been in touch with you for many years, Como eu não tenho contato com vocês por muitos anos, I hope that what I share is agreeable to you. eu espero que o que eu vou compartilhar seja algo que vocês concordem. And then if it's not, we have a big fight. E se não for, então teremos uma grande briga. I hope not. Eu creio que não. Now, Deuteronomy chapter 4, Deuteronômio capítulo 4, which we read today, is one of my favorites. que nós lemos hoje, é um dos meus favoritos. And because it tells us about Israel. Porque nos fala sobre Israel. Israel is placed in the center of the ancient world. Israel está colocado no centro do mundo antigo. It's the center of the trade routes. É o centro das rotas de negócios. And all of the nations that had traders E todas as nações que tinham negociantes, would pass through Israel. passavam por Israel.
They would go from Asia to Africa through Israel. Iam da Ásia para a África através de Israel. Africa to Europe through Israel. Da África para a Europa através de Israel. So Israel was the most central trade center of the ancient world. Então, do mundo antigo, Israel era o centro de negócios do mundo. And it was a dangerous place to have a nation. E era um local perigoso para se ter uma nação. Because everybody would want to control it. Porque todo mundo queria controlar. But Israel is told that they will be protected by God. Mas Israel foi dita que seria protegida por Deus. And would not have to fear these other powers. E que não deveria ter medo desses outros poderes. That their protection would be supernatural. Que a sua proteção seria sobrenatural. And that would be one of the points of their testimony to the nations. E esse seria um dos pontos do seu testemunho para as nações. That the Lord is the king of all the earth. Que o nosso Deus é um Deus de toda a terra. But also in Deuteronomy chapter 4, Mas também em Deuteronômios capítulo 4, we get some sense that Israel is called to be a light to the nations. nós temos a noção de que Israel foi chamada para ser a luz do mundo. The purpose of Israel is to be the people that help restore the nations to the knowledge of God. A noção de Israel é que Israel traria as nações de volta para o Senhor. So in Deuteronomy chapter 4, Então, em Deuteronômio capítulo 4, we read this, nós lemos isso, verse 5. verso 5. See, just as Adonai my God commanded me, I've taught you statutes and ordinances to do them in the land that you are about to enter to possess. Eu ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra no qual vocês estão entrando para dela tomar posse. You must keep and do them, for it is your wisdom and understanding in the eyes of the peoples. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. For what great nation is there that has God so near to them, as Adonai our God is whenever we call on him? Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? For what great nation is there that has statutes and ordinances that are righteous, like all of this Torah that I'm setting before you today? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? See, the nations were to see Então essas nações tinham que ver that life was better in Israel, que a vida era melhor em Israel, that life was better than anywhere else, que a vida era melhor do que qualquer outro lugar, because God gave Israel a constitution porque Deus deu a Israel a lei, and a system of justice, um sistema de a justiça, system of economics, um sistema de economia, a system of love. um sistema de amor. The Torah is based on love in the society, A Torá é baseada de amor na sociedade, so that the people would be elevated. para que as pessoas fossem elevadas, And it was a contrast to the law systems around Israel. e era o contraste entre os sistemas de leis ao redor de Israel. People were treated more lovingly, As pessoas eram tratadas com mais amor, a level of respect and care. um nível de respeito e cuidado. And this is the system of law that we have from the Torah, E esse é o sistema da lei que nós temos vindo da Torá, which has influenced the best of Western law systems. e que influenciou as melhores leis ocidentais. So Israel had two witness points: Então Israel tinha dois pontos para dar testemunho: the power of God o poder de Deus and the quality of life. e a qualidade de vida. We know about Israel's failures, Nós sabemos das falhas de and Israel, sometimes we forget their success. mas às vezes nós esquecemos do seu sucesso. And how there were times like under David and Solomon Que houveram tempos como sobre o reinado de Davi e Salomão, when this was fulfilled quando isso foi cumprido. and nations began to be interested in God. E as nações começaram a ter interesse em Deus. And we still are awaiting the fulfillment of Israel bringing the nations to the knowledge of God. E nós ainda estamos aguardando o cumprir da profecia de que todas as nações retornarão ao Senhor. So that's my first sermon. Então esse é meu primeiro sermão. The second sermon O segundo sermão is to catch you up with the Messianic Jewish movement. é para atualizá-los sobre o movimento judaico-messiânico. And I want to use for my text E
E eu quero ler dos meus textos. 1 Corinthians chapter 7, 1 Coríntios, capítulo 7, verse 17. verso 17. Only as the Lord has assigned to each one, as God has called each, let him walk in this way. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. I give this rule in all of Messiah's communities. Eu dou esta lei em todas as congregações, comunidades messiânicas. Was anyone called when he had already been circumcised? Ou quando alguém já foi chamado quando foi circuncidado. Let him not make himself uncircumcised. Não, faça com que ele não seja circunciso. Has anyone been called while uncircumcised? Alguém chamado sendo circunciso, Let him not make himself to be circumcised. não se circuncide, no verso 18. And then verse 20, E o verso 20. let each one remain in the calling in which he was called. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Now, here you are in Brazil. Aqui vocês estão no Brasil. Not so easy to be Messianic Jewish in Brazil. Não é muito fácil ser judeu messiânico aqui no Brasil. Because you're not in the center of where a lot of Messianic Jewish congregations are. Porque vocês não estão no centro onde a maioria das congregações messiânicas estão. There are 3 or 4 places in the world where there are a lot of Messianic Jewish congregations. Existem 3 ou 4 lugares ao redor do mundo onde estão a maior concentração de congregações messiânicas. Number 1 in the United States. Número 1 nos Estados Unidos. Number 2 in Israel. Número 2 em Israel. Number 3 in Ukraine. Número 3 na Ucrânia. And number 4 in Russia. E número 4 na Rússia. Other countries have very few. Outros países têm poucas congregações. Brazil has very few. No Brasil tem poucas. And therefore you can sometimes feel very distant from what's happening. E muitas vezes vocês devem se sentir distante do que realmente está acontecendo. So I want to catch you up with what's happening. Então eu quero atualizá-los com o que tem acontecido. One of the things that I think that is exciting Uma das coisas que eu acho que é muito empolgante is that there is a growing number of believing scholars, que existe um grande número de estudiosos cristãos, Jews and Gentiles, judeus e gentios, who support the Messianic Jewish understanding of the Bible. que têm apoiado o entendimento judaico-messiânico da I Bíblia. mean, major scholars, E, estudiosos muito famosos, world-renowned scholars, reconhecidos mundialmente, such as Marcus Bockmuehl, who was at Cambridge in England, como Marcus Bockmuehl, que é da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, and now at St. Andrews. e de St. Andrews, R. Kendall Solon, the Methodist in the United States. e R. Kendall Solon. R. Kendall Solon, that's his name. Arkendall Solon, que é dos Estados Unidos. Methodist professor. É um professor na Igreja Metodista. And there are even some Jewish professors E existem alguns professores judeus that don't agree, que não concordam, but they study the New Testament mas estudam o Novo Testamento, and they agree with our understanding of it. e eles concordam com o nosso entendimento dele. Kind of amazing. É meio incrível. One of my disciples, Um dos meus discípulos, David Rudolph, David Rudolph, went through our Bible school. foi na nossa escola bíblica. Then he went through Gordon Conwell Seminary in Massachusetts. E ele foi para o seminário em Massachusetts. Then he went to Cambridge University in Cambridge, England. E aí ele passou pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. And received his doctor's degree. E recebeu o doutorado. And he wrote his doctorate on this passage. E ele escreveu o seu doutorado sobre este versículo. Big doctorate. Seja doutorado. It's called Paul's Rule in the Churches. As leis de Paulo nas igrejas. And now he is the head of the Jewish Studies program. Agora ele é o líder dos estudos judaicos, do programa de estudos judaicos. In a school that I am very involved in. Numa escola que eu estou muito envolvido. The King's University in Dallas, Texas. A King's University no Texas. Now, here is what is being said. Então isso é o que tem sido dito. First, there is a confirmation Primeiro teve a confirmação from dozens of scholars today
de dezenas de estudiosos de hoje, as something that I came to believe 45 years ago. de algo que eu comecei a crer há 45 anos atrás. That Jews who come to faith in Jesus Que judeus que vêm crer em Yeshua are called to continue to live a Jewish life. são chamados para continuar vivendo uma vida judaica. And the pattern of Jewish life that we find in Torah. E os padrões da vida judaica que encontramos na Torá. Not the temple sacrificial system. Não o sistema de sacrifício do templo. We can't do that. Nós não podemos fazer isso. But we can celebrate the feasts. Mas nós podemos celebrar as festas. We can circumcise our sons. Podemos circuncidar os nossos We filhos. can keep the Sabbath day. Podemos guardar o Shabat. And we can be joined with our people as much as possible. E temos que estar unidos com o nosso povo o máximo que possamos. Because Paul says in Romans 11, E o que Paulo diz em Romanos 11, verse 5, verso 5, that the Jewish people who believe in Jesus que os judeus que creem em Yeshua are the remnant of the Jewish people. são os remanescentes do povo judeu. And in verse 16, E o verso 16, he says that we are the first fruits que nós somos as primícias that sanctify the rest of the nation. que santificam o resto das nações. Because we exist, Porque nós existimos, the rest of the nation is holy before God. as outras nações são santas diante de Deus. But if we leave Israel, Mas se nós deixarmos Israel, if we leave our Jewish identity, se deixarmos a nossa identidade we judaica, are no longer the saved remnant. nós não somos mais o remanescente salvo, We are not living as the first fruits, não estamos mais vivendo como os primícias, which anticipates that the rest of the nation will embrace Yeshua. o que antecipa que o resto da nação vai aceitar Yeshua. And David, in his dissertation, E David, em sua dissertação, argues that Jewish people remaining in the calling that they were in diz que se o povo judeu continuando na lei que eles foram chamados, is a strong testimony é um forte testemunho that Jews who come to faith in Jesus que os judeus virão a crer em Yeshua are called to live a Jewish life e que são chamados para viver in uma the vida power, judaica in the power of the Holy Spirit. no poder do Espírito But Santo. this is what we're called to be. Mas é isso que nós fomos chamados. We don't leave Israel Nós não deixamos Israel because we accept Israel as Messiah. porque nós aceitamos o Messias de Israel. No, we live so that we anticipate the day Então nós vivemos de uma forma que nós antecipamos hoje, when Israel will accept the Messiah. quando todo Israel aceitará o Messias. But what does this say about the people saved from the nations? Mas o que diz então sobre as pessoas salvas das nações? He says, Ele diz, was anyone called not when he was not circumcised? então ele diz que quando foi chamado não circunciso, Let him not allow himself to be circumcised. então não, que ele continue incircunciso. In Galatians chapter 5, Em Gálatas capítulo 5, Paul says to the Gentiles, Paulo diz aos gentios, if you are circumcised, se você for circuncidado, you are responsible to keep the whole law. você é responsável por guardar toda a lei. And if you read the rest of the chapter, E se você ler o resto do capítulo, it's the same as here. é a mesma coisa que aqui. He's saying, don't do it. Ele diz, não faça. So the consensus is Então o consenso é that Gentiles are not called to take upon themselves que os gentios não são chamados para tomar sobre si the Jewish pattern of life part of Torah. o padrão de vida judaica que está na Torá. It's not their responsibility. Não é sua responsabilidade. This goes back to a distinction Isso volta a um período de distinção in Rabbi Hillel. com o Rabino Hillel. Rabbi Hillel understood O entendimento do Rabino Hillel era that there are universal Torah in Moses que existe uma Torá universal em Moisés and Jewish specific law. e a lei específica judaica. The Jewish specific law A lei específica judaica is circumcision, é a circuncisão, keeping all the feast days on the right days, guardar todas as festas nos dias building a corretos, sukkah and dwelling in it for 8 days, 7 days. construir a sucá e ficar sobre ela durante 7, 8 And dias. then we would say making pilgrimage to Israel, all the time. E fazer peregrinação para Israel todo o tempo. And so the Gentiles are not required
to live these Jewish specifics. E os gentios não são requeridos que façam isso o tempo todo. So the consensus of pro-Messianic Jewish scholars, Então, o consenso dos estudiosos pró-messiânicos, and I can't think of any that don't agree with this, e eu não consigo pensar em nenhum que não concorde com isso, is that there is a distinction between universal Torah que existe uma distinção entre a Torá universal and Jewish specific Torah. e a Torá específica para os judeus. You see this in Colossians. Você vê isso em Colossenses, Let no one hold you accountable que nenhum mal saiba, for Sabbath days, feast days. que não precisa manter guardando as festas e o Shabat. These are a foreshadow. Isso é uma sombra sobre o que vem, The substance is Jesus. que a substância é Yeshua. But here's another thing that we have to understand. Mas essa é uma outra coisa que nós temos que entender. The Gentiles are joined to Israel. Os gentios vão se unir a Israel. They're grafted into a Jewish olive tree. Eles estão enraizados, reenxertados na oliveira. So although they don't have a calling to live a Jewish life, Então eles não têm um chamado para viver uma vida judaica. they are free to join with Jewish people Eles estão livres para se juntar ao povo judeu and live within Messianic Jewish communities. e viver nas comunidades messiânicas. And so therefore Gentiles can take upon themselves, Então os gentios podem tomar para si, without circumcision, sem a circuncisão, patterns that are part of Jewish life. padrões que fazem parte da vida judaica. Gentiles are welcome to celebrate the feasts. Os gentios são bem-vindos em celebrar as They are festas. welcome to keep the Sabbath. Eles são bem-vindos em guardar o Shabat. They are welcome to join with Messianic Jews. Eles são bem-vindos a se juntar às congregações messiânicas. Now, all Gentiles aren't called to do this. Nem todos os gentios foram chamados para isso. We affirm people in the church that don't, Nós referimos a pessoas nas igrejas que não, but we want them to understand these things mas nós queremos que eles entendam isso. and appreciate their roots E eles apreciem as suas raízes and what it means. e o que significa. But because we have Gentile members Mas porque nós temos membros judeus, who live the same life as us, membros gentios que vivem a mesma vida que nós, we don't accept that part of the Messianic Jewish movement that's grown up. então nós aceitamos que essa parte do movimento judaico tem We accept crescido. them, Nós aceitamos, but we don't accept their teaching, mas não aceitamos os seus which ensinamentos. is that Gentiles shouldn't do these things. Que os gentios não deveriam fazer essas That coisas. they want to make Jewish life and the feast and the Sabbath exclusive to Jewish people. Que nós não aceitamos o entendimento que eles têm os gentios têm que fazer apenas as celebrações das festas exclusivos para os judeus. Because this is not the character of the Messianic movement. Pois essa não é uma característica do movimento messiânico. The character of the Messianic movement A característica do movimento messiânico is Jews and Gentiles together in Messianic congregations é de gentios e judeus unidos numa congregação messiânica who seek to reach the Jewish people que buscam alcançar o povo judeu and together join in the Jewish patterns of life based in the Torah. e juntos viverem os padrões da Bíblia baseados na Torá. You see, not every Gentile is called to do that, Nem todos os gentios foram chamados para isso, but there's a number of Gentiles mas existe um grande número de who gentios want to live their life que querem viver as suas with vidas Messianic Jews como judeus messiânicos and to live out the pattern e viver o padrão of Sabbath and feasts do Shabat e das festas and rooted in the Torah. enraizados na Torá. So we had this definition. Então nós temos essa definição. Messianic Jewish congregations Uma congregação judaico-messiânica are congregations of Jew and Gentile são congregações de judeus e gentios who have passion to reach the Jewish people for the Lord que têm paixão de alcançar os judeus para o Senhor and join together in a biblically rooted lifestyle e se unirem em uma vida bíblica judaica with regards to feasts, em relação às festas, celebrations, às celebrações and a deeper connection to the Jewish people e uma profunda conexão com o povo judeu, that it's not possible for many people to do. que não é possível para muitas pessoas fazerem. Messianic Jewish congregations flourish best Uma congregação judaico-messiânica floresce melhor when they're in an area where there are Jewish people to be reached. quando ela está localizada numa região onde tem judeus para serem Because then alcançados. the Jewish and Gentile members
Porque aí sim os membros judeus e gentios are trained to win the Jewish people, são treinados para alcançar o povo to judeu, love them. para amá-los. And the fact that the Messianic congregation E que o fato que uma congregação messiânica is a fellowship of Jew and Gentile é uma irmandade de judeus e gentios. shows that we're new covenantal Mostra que nós fazemos parte de uma nova and that aliança we show that Jew and Gentile are one in the Messiah. e que mostra que o judeu e o gentio são uns no Messias. So in the United States, E assim nos Estados Unidos, most of the congregations a maioria das congregações in the Messianic Jewish movement no movimento judaico-messiânico are majority of Gentiles. tem a grande maioria de gentios. It wasn't that way 35 years ago. Não era assim há 30 anos atrás. But they all have a significant, most of them have a significant group of Jews. Mas a maioria delas tem um significante grupo de gentios. And they together are witnesses in the Jewish community. E eles juntos têm testemunhado na comunidade judaica. And their love for Jewish life E o amor deles por uma vida judia is a testimony of their appreciation of the people that they seek to reach. e é um testemunho da apreciação que eles têm por povo que eles querem alcançar. But in Israel, Mas, em Israel, we are also congregations of Jew and Gentile. nós também temos congregações de judeus e gentios. It's just there, Mas é que lá, we are a majority of Jews in almost all the congregations. nós somos a grande maioria de judeus em quase todas as congregações. But we also have a contingent of Gentiles. Mas também temos um contingente de gentios. Those that have citizenship Aqueles que têm cidadania, because they marry Jews, porque casaram com judeus, or have special roles in the business world, ou têm papéis no mundo de negócios, or because they have special humanitarian work. ou porque têm trabalhos humanitários. Some of the members of our congregation have permanent residency in Israel. Alguns dos membros da nossa congregação têm cidadania permanente. So in Israel, we're congregations of Jew and Gentile as well. Então, em Israel também somos congregações de judeus e gentios. Can anybody guess why in Israel the great majority of members in our congregations are Jewish? Alguém consegue adivinhar por que em Israel a grande maioria dos membros são judeus? Can you guess? Consegue adivinhar? Yes. Okay. I can't figure that out. Não consigo entender. It might have to do with the population we have. Deve ter algo a ver com a população que nós temos. See, because you see, Gentiles are attracted Veja, porque gentios são atraídos to the Messianic Jews aos judeus messiânicos and want to join them. e querem se juntar a eles. But in Israel, we don't have that many Gentiles who want to do that. Mas em Israel nós não temos tantos gentios que queiram fazer isso. So we want to train our Gentile members Então nós queremos treinar os nossos membros to gentios be effective in Jewish evangelism. para serem eficientes no evangelismo aos judeus. Now, what I shared with you today Então o que eu compartilhei com você hoje is the overwhelming consensus of the Messianic Jewish movement. é um consenso da grande maioria do movimento judaico-messiânico. And I'm glad that this consensus has grown up. E eu estou feliz e grato que esse consenso está crescendo. Number one, Número 1, that Gentiles are not supposed to convert and become Jews. porque judeus não devem se converter para se tornar judeus. They're to remain in their calling. Eles têm que continuar no seu chamado. And if they're called to churches, E se eles são chamados para as igrejas, we affirm that. nós afirmamos isso. We want to add Jewish understanding to the churches, Nós queremos só apenas complementar o entendimento but judaico we nas affirm the igrejas. churches. Mas nós referimos às igrejas. But when Messianic Gentiles are called to Messianic congregations, Mas quando um gentio é chamado por uma congregação messiânica, they join with us as Jews, eles se juntam a nós como judeus. and then we have a fellowship of Jew and Gentile, Então nós temos uma união como judeus e gentios. where the Gentiles still say we're called to identify as Gentiles, Quando os gentios podem dizer, nós somos chamados para nos identificar como gentios, but we've joined the Jewish people and live in their Jewish way of life. mas nós nos juntamos ao povo judeu, nossa forma de vida And we judaica. together want to win the Jewish people. E nós juntos queremos alcançar o povo judeu. Now, you know, once you understand Uma vez que você entende that Messianic congregations are congregations of Jew and Gentile, que uma congregação messiânica é para judeus e gentios, you understand why in the Messianic Jewish world, você entende o porquê que no mundo judaico-messiânico, especially in the United States, especialmente nos Estados Unidos, we have
Gentiles who are leaders of the Messianic congregation. Nós temos gentios que são líderes no movimento messiânico. In Tikkun, some of our best leaders are not Jewish. Na Tikkun, um dos nossos melhores líderes não são judeus. Some are, Alguns são. but most are, A maioria é, but some are not. mas alguns não são. They've been really good leaders. E eles são excelentes líderes. And in our congregation in Jerusalem, Na nossa congregação em Jerusalém, we have co-pastor. nós temos 2 pastores. I'm an elder, I'm not the pastor. Ele é um ancião, ele não é um pastor. And the co-pastors E os 2 pastores are my son-in-law, são o meu cunhado, who's not Jewish, meu genro, que não é judeu, married to my daughter who is, que casou com a minha filha, que é. and then we have a Jewish man E nós temos um homem judeu, who was raised Jewish, que foi criado como and they're judeu, the co-pastors. e eles são co-pastores. So it's quite amazing. E isso é incrível. When my son-in-law married my daughter, Quando meu genro casou com a minha filha, to marry her, he was committed to living a Jewish life quando ele casou com ela, ele se comprometeu a viver uma and vida raising judaica his children as Jews. e criar os seus filhos como judeus. So Gentiles can marry Jews Então, gentios podem casar com as long as judeus, they're committed to raising Jewish children. desde que eles se comprometam a criar filhos judeus. Not so complex. Nada como tão complexo. I am very happy Eu estou muito feliz that this is the overwhelming consensus of the Messianic movement. que esse é o consenso da maioria do movimento messiânico. There are people Há pessoas who don't think there's any distinction of Jew and Gentile anymore. que acreditam que não existe mais diferença entre judeus e And gentios. they've created movements which we call one law movements, Que eles criaram um movimento que nós conhecemos como única lei, where unitário. claim Christians are the descendants of the lost tribes. Que eles dizem que os cristãos são os descendentes das tribos de Israel. And they teach there's no distinction between Jew and Gentile, E eles ensinam que não existe distinção entre judeus e gentios. that all have the same calling, Que todos têm o mesmo chamado, the same responsibility. as mesmas responsabilidades. Well, we're responsible to move to Israel at some point, you know. Nós somos responsáveis em nos mudar para Israel a um certo This is a ponto. false teaching. Esse é um ensinamento errado. And I watched it grow up. E eu vi isso crescer. I thought it would never amount to anything, Eu achei que não fosse dar em nada, but it's spread all over the world now. mas espalhou ao redor do mundo agora. But these people are not part of the Messianic Jewish movement. Mas essas pessoas não são parte do movimento messiânico. They have their own separate thing. Eles têm a sua coisa distinta da nossa. But what I shared with you today Mas o que eu compartilho com você hoje is the central understanding of the Messianic Jewish movement, é o entendimento central do movimento messiânico, supported by scores of scholars, apoiado por diversos estudiosos, a level of support we didn't have 45 years ago. um nível de apoio que nós não tínhamos 45 anos atrás. You know, the Messianic Jewish movement is only less than 50 years old. E o movimento messiânico não tem mais do que 50 anos. So we have a lot that we're still working out. Então ainda tem muito que nós estamos trabalhando. But we're getting there. Mas a gente está chegando lá. Amen. Amém? I want to share one other thing. Eu quero compartilhar mais uma coisa. Not all Messianic Jews believe in the fullness of the Holy Spirit as we do. Nem todos os judeus messiânicos acreditam na atuação do Espírito Santo como nós. You will never be able to win the Jewish community Você nunca vai alcançar a comunidade judaica without supernatural Holy Spirit power. sem o poder o sobrenatural do Espírito To heal the Santo, sick, que curar os to pray doentes for them, e orar sobre eles, to show that you really do know the presence and power of Yeshua. para mostrar que você realmente conhece o poder da presença de Yeshua. So that's what I wanted to share with you today. E isso que eu ququeria compartilhar com I vocês know you're hoje. way out here in Brazil, Eu sei que vocês estão aqui and no we're meio do way Brasil, up in the United e States, nós estamos lá longe no and in Estados Unidos, Ucrânia, and in Israel, em Israel. but I want to make this connection for you Mas eu quero fazer essa conexão com você. so that you who are here in Sao Paulo Que então você estando aqui em São Paulo, can feel you're part of this large movement worldwide. você consegue sentir parte desse grande movimento ao redor do 500, mundo. 600 congregations worldwide. Porque existem mais de 600 congregações ao redor do You're part mundo. of this, Você é parte disso. and I believe you'll grow. E eu acredito que você vai crescer. Amen? Amém. Amen. God bless you. Deus Let me pray for abençoe. you. Deixe-me orar por Father, we vocês. pray for this congregation. Pai, nós oramos sobre esta congregação. Pour out your Spirit on them. Derrama teu Espírito sobre ela. Lead them in your righteous ways. Guia em teus caminhos corretos.
Lord God, let them know all of your goodness and grace. Senhor, que eles conheçam toda a sua graça e sua bondade. In Yeshua's name. Em nome de Yeshua. Amen. Amém.